a nossa aula de hoje está sendo gravada. Em algum momento ele vai confirmar aqui que iniciou a gravação. Então só para confirmar que a aula de hoje está sendo gravada. E a gente vai concluir então hoje a segunda e última aula do nosso mini curso de LaTeX aqui, onde então a gente vai finalizar esses conteúdos aqui. Também informo, tá, que depois isso da lista de chamadas, os mesmos avisos da última aula, tá, mas vamos lá. A lista de chamadas vai ser disponibilizada de forma automática, tá? Vocês não precisam confirmar presença nem nada do gênero. Ela vai ser feita automaticamente pelo login de vocês e vai ser gerada assim que eu encerrar esta reunião aqui no Teams, tá? A gravação, como vocês sabem, vai ser encaminhada para a organização da semana acadêmica e eles então vão disponibilizar para vocês futuramente o link, tá, específico aí para vocês acessarem a aula, caso tenham perdido alguma coisa. Além disso, no final da aula de hoje, também como dito ontem, todo o código gerado também vai ser encaminhado para vocês terem pelo menos um referencial, tá? Bom, dito isso, então vamos lá à nossa aula. Perdão, e como de costume, tá? Como foi feito também ontem, como a gente está sem o chat aqui do Microsoft Teams, então se vocês quiserem tirar alguma dúvida, se algo não ficou claro, se eu estiver falando rápido demais, ou enfim, qualquer problema, vocês podem utilizar ali o comando de erguer a mão, tá? Deve estar na barra de vocês aí de comandos ali para erguer a mão. E se for alguma coisa mais urgente, vocês podem, então, abrir o áudio aí, enfim, e fazer a pergunta, certo? Então vamos lá, pessoal. O que a gente tinha visto ontem, a última parte que a gente tinha visto ontem ainda é dessas listas aqui, listas numeradas e listas não numeradas, ou não enumeradas, tá? Eu mostrei para vocês como fazer questão de subitens e tudo mais. Opa, perdão. Vamos lá, então, para a gente seguir adiante, só deixa eu fazer uma quebra aqui para a gente ter isso mais bonitinho. A gente botou aqui introdução, listas numeradas e enumeradas. Vamos criar uma outra seção aqui para falar dos tipos de texto. Aqui está a introdução, centraliza o texto, enfim. E aqui, vamos lá, uma subseção. Vamos chamar isso daqui de tipos de texto. Acho que vai ficar mais ou menos claro. Vamos ver aqui. Tipos de texto. Gente, isso daqui é uma coisa que eu também vou resolver depois. Vocês me lembrem, por favor, caso eu me esqueça. Quando a gente cria uma subseção ou seção, ele tira aquela quebra de parágrafo ali. Tá? Então, se vocês verem o texto negrito, ele não está com esse espaçamento. A gente chama isso aqui de identação ou indentação. Eu nunca me lembro se tem ou não um N, mas então para ele ficar identado. Tá? Tem um comando para isso que a gente usa, um pacote. Mas vamos continuar aqui que eu só quero mostrar para vocês, quero mostrar para vocês as tabelas. Então, vamos fazer uma outra seção aqui. E essa sim eu tenho o nome bem claro. Elementos flutuantes. Então vamos lá, pessoal. O LaTeX, tá? Como eu já disse, é uma linguagem técnica, tudo isso a gente já viu. O LaTeX, para ele fazer a inserção de um elemento externo, como figura, que a gente também vai ver hoje, mas não só isso, como também algumas outros elementos, tá? A gente chama de elementos flutuantes porque para o LaTeX, ou para fins do LaTeX, ele pode ser alocado em qualquer lugar. Talvez o termo flutuante seja um pouco, digamos assim, não muito adequado, tá? Mas a ideia é que o texto seria, digamos, a nossa âncora. O texto ele tem parágrafo, ele tem início, ele tem fim, tem quebras de linha. O texto é um elemento, digamos, de base. E o que a gente chama de elementos flutuantes são coisas que a gente pode botar para a esquerda, para a direita, diferencia em termos de tamanho, enfim. Isso é o que a gente chama de elementos flutuantes. Apesar de chamar-se de elementos flutuantes, depois eu vou botar uma descrição aqui, mas isso vocês não precisam para agora. O primeiro que a gente vai ver, que é a criação de tabela dentro do texto, esse não é flutuante, tá? Seria uma exceção à regra, mas vocês já vão ver o porquê. Então aqui, elementos externos
que são posicionados em referência ao texto e, por isso, chamados de flutuantes. Então, seria uma explicação flutuantes. Seria uma explicação meio simplória demais, mas deve servir. Então vamos lá. O que eu quero aqui primeiro é fazer uma tabela. Tá? Essa tabela, essa primeira tabela que nós vamos fazer aqui, ela é uma tabela não flutuante. Ela vai se posicionar logo depois que o texto inicia. Para mostrar isso para vocês e depois mostrar a flutuante, então vamos lá. Tá? O comando de tabela dentro do texto, ele é o begin tabular. Está ali o comando, o begin tabular, ele já dá a opção. E ele já monta aqui para vocês. Então, deixa eu descrever aqui num comentário o que significa. Esse tabular que aqui se encontra, ele é para descrever uma tabela. As tabelas do LaTeX, eles possuem, a gente tem que definir ela previamente aqui, ó. Então, vamos lá. Eu preciso definir previamente alinhamento e a quantidade de colunas que existem. Essa tabela aqui, isso de novo, tá, pessoal? Eu brinco até com... Quando a gente faz o curso mais longo, até brinco com o pessoal que lá pelas tantas, depois de muitas aulas do LaTeX, já... Não sei se vocês viram, né? Às vezes eu me perco assim, com essas questões de épocas, assim, mas no filme do Matrix, o primeiro, tem uma hora que o Neo vai lá e fala com o... Eu não me lembro o nome do personagem, mas ele tá vendo um monte de código assim na tela. Ele, como é que tu consegue ver? E ele diz, lá pelas tantas tu já não vê mais código, tu só vê o que vai sair no final. Seria mais ou menos aqui algo semelhante. Se vocês usarem o LaTeX, vocês vão acabar se acostumando. Mas o que é o código que está aqui? Ó? Este campo que está aqui, ele está dizendo para mim qual é o alinhamento e qual é a quantidade de colunas. O alinhamento, ele pode ser visto com 3 letras, 3 caracteres. C de centralizado, R de alinhado à direita e L alinhado à esquerda. Então aqui, ó, o C está me dizendo que a primeira célula é centralizada, primeira coluna, e a segunda também centralizada. Esta barra que está aqui, ó, vou botar aqui, a barra é divisor de colunas. Caso vocês queiram o divisor, caso vocês não queiram. Tudo isso vai ser exemplificado rapidamente, é verdade. E a quantidade de colunas definida pela quantidade de letras. Porque vamos lá, ó. Essa tabela aqui, por isso que eu digo que a gente já vai se acostumando, essa tabela é uma tabela com 2 colunas, ambas centralizadas e com um divisor entre as colunas. Se eu colocar aqui, por exemplo, R e L, essa tabela agora passou a ser uma tabela de 4 colunas, onde só a primeira tem um divisor. Quando eu começo dentro desse ambiente que é o tabular, que está fazendo a tabela, a gente utiliza o e-comercial para quebra de colunas, ou seja, eu aviso primeira coluna, segunda coluna, boto o e-comercial, e o barra dupla, que está ali, para quebra de linha. Então vamos lá preencher a nossa tabela aqui só com alguns valores. Então aqui eu vou chamar de coluna inicial. Agora vamos lá. Coluna centralizada. Eu quero deixar bem grande assim para vocês verem. Alinhada à direita. E por fim, não tem problema que ele faça quebra de linha, tá, pessoal? Alinhada à esquerda. Acho que foi isso que eu fiz, né? Deixa eu ver. Direita. Tá. Vamos ver se eu tenho aqui uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas. Tá. Então agora vamos botar uns textinhos aqui bem pequenos para vocês verem como é que fica esse alinhamento. Então aqui
básico, primeira coluna, fundamental, secundário e superior. Quebra de linha. Deixa eu rodar isso aqui para vocês verem a tabela como é que fica. Vamos lá na tabela, nenhum erro. Observem ali a tabela. Se eu puxar isso aqui, acho que eu vou dar um zoom um pouquinho maior. Ó, na coluna inicial, vocês podem ver que o texto está centralizado na coluna. Na coluna centralizada, que é a segunda, o texto também está centralizado. Na outra coluna, notem que não há quebra de coluna, não há barra, como há aqui, ó, um divisor de colunas. E aqui a gente tem alinhada à direita o secundário. Notem que o texto foi deslocado para a direita. Na coluna do alinhado à esquerda, até por sinal, deixa eu colocar aqui. Ele tinha dado um aviso ali, acho que por causa da quebra de linha. Ele ficou com A minúsculo, eu botei o A maiúsculo ali, e superior está à esquerda, alinhado. De novo, notem que eu botei aqui o divisor, vamos colocar aqui, ó, só para vocês verem no que isso muda. Perdão, tá lá, ó, aparece a barrinha ali. Ah, professor, mas eu gostaria de fazer uma página de títulos, eu gostaria de fazer algo um pouco diferente disso. Então, como é que eu faço uma linha, vamos lá, como é que eu faço uma linha horizontal nisso daqui? Não tem problema, pessoal. Para a gente fazer uma linha horizontal, existe um comando que a gente bota aqui hline. O hline, H de horizontal e o line de linha, vocês vão ver, ele faz uma linha divisória para vocês terem aquilo que seria o cabeçalho da coluna. Vou puxar isso daqui só um pouquinho para cá, pessoal, já volto para o código. Ó, ele coloca aquela linha ali embaixo, tá? É possível, pessoal... Ah, ficou muito larga a tabela, perdão. Deixa eu chamar isso daqui de centralizada. Alinhada à direita, alinhada à esquerda. Ele ficou muito largo para o tamanho do texto. Tá, ele tirou o aviso. Agora ficou um pouquinho melhor. Tá? Fundamental. Ok. Não dá para ver tanto que está centralizado, mas eu imagino que fique claro aí para vocês. Então vamos lá. É possível a gente fazer múltiplas colunas, é possível a gente fazer outras manipulações. Se possível, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Eu volto aqui no final da aula que eu tenho que pelo menos mostrar o básico para vocês. Depois a gente mostra algumas opções mais, talvez assim, vamos lá, interessantes, tá? Então, esse comando de tabular, ele é uma tabela, e essa tabela aqui, ela é, a princípio, não referenciável, tá? É possível referenciar, mas a ideia dela é montar uma estrutura básica, normalmente para fazer alinhamento de texto, tá? Ela não é uma tabela no sentido literal e técnico da palavra, ela é mais, enfim, tabular, tá? Seria o comando aqui, então, só para facilitar. Apesar de estar dentro dessa seção de elementos flutuantes, tá? Ah, professor, mas se ela não é, elemento flutuante, por que ela está aí? Por que aparece aqui? Assim, ó, pessoal, o próximo elemento que a gente vai ver é uma tabela flutuante, tá? Então aqui, tabela flutuante. A única diferença, e agora eu gostaria que vocês notassem isso, é que a tabela flutuante começa com o comando begin table. E olha o que acontece quando eu faço o comando begin table. Ele coloca que ele já tem pronto, tá? Ele bota o centering para centralizar essa tabela, o comando para centralizar na página, e entra de novo no tábula. Por que isso? Porque uma tabela flutuante nada mais é do que uma tabela, como a que vocês fizeram antes, porém colocada dentro do ambiente flutuante. E esse elemento flutuante é o que a gente vai começar a trabalhar agora. Depois eu vou fazer uma importação aqui de uma figura, de um texto, mas por enquanto vamos fazer com a tabela. Eu vou pegar a mesma tabela, tá, para poupar vocês de digitações diversas aqui. Então, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Clássico Ctrl+C, Ctrl+V. Tá aqui ela. E agora vamos lá explicar o que cada coisa está fazendo, dado que
essa parte da tabela vocês já viram antes. Define a quantidade de colunas, define o tipo de colunas e por aí vai. Então vamos lá. O Begin Table ele tem esse comando centering. Este comando aqui existe aqui apenas para centralizar no parágrafo. Tá? Na página, vamos botar assim. Centralizar na página, fica mais fácil. Tá? Centraliza na página. Aqui está o comando da tabela, não vou mexer nele, a gente viu lá antes. E o que é o resto? Caption aqui, ó, pessoal, é a legenda da tabela. Essa legenda vocês colocam tabela feita a partir dos dados tal, tabela obtida do autor tal, tabela, enfim, tá? Legenda da tabela. Esse label, eu vou voltar para ele logo na sequência, deixa ele reservado aqui. E aqui, ó, a gente tem a questão das opções. Essas opções aqui, então vamos lá. Opa. Os elementos flutuantes. Serve para todos os elementos flutuantes, tá? Aqui são 1, 2, 3, 4, 5. 5 opções. Só um pouquinho, pessoal, para mim não me esquecer de nenhuma delas. Esse elemento aqui, como eu disse, ele é flutuante. Aqui que vocês dão, nesse campo aqui, que vocês dão as instruções para ele, entre aspas, flutuar. A primeira opção que vocês têm é o H. H, ele se refere ao inglês here, ou aqui. Solicita ao LaTeX. Eu vou escrever curto assim, tá? Ao LaTeX que coloque a tabela neste ponto do texto, tá? Ou seja, tinha um texto antes, tem um parágrafo depois, é para colocar aqui, nesse ponto onde ela se encontra. Depois, a gente tem o T, top, ou topo. Neste caso, solicita ao LaTeX para colocar a tabela no topo da página. Se eu boto a letra T aqui dentro, ele pede para colocar a tabela no topo da página. Se não for possível da página atual, que seja na próxima página. Depois, a gente tem o B. B aqui de bottom, ou rodapé, vamos botar assim, tá? Neste caso, solicita ao LaTeX a colocação da tabela na parte de baixo da página. Nesse caso aqui, eu não quero que a tabela fique exatamente nesse ponto do texto, eu quero que ela fique mais abaixo, na parte de baixo da página. Perdão. Por fim, eu tenho P de page, ou página. Isola a tabela em uma página exclusiva. A ideia aqui é que vocês queiram dar um certo destaque para a tabela de vocês, e a tabela de vocês, então, ela deixa de estar dentro do texto, dentro do próprio elemento textual, e é separada dos elementos de texto e vai para uma página exclusiva para ela. Ou seja, vocês vão ter uma página inteira só para aquela tabela. É interessante quando vocês têm tabelas muito grandes, com muitas linhas, mas, no geral, a gente não usa. E, por fim, tá, pessoal, a gente tem o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é o tipo... Como é que eu vou descrever aqui para vocês? O ponto de exclamação seria... Vamos botar assim, sutilmente, dado que as máquinas um dia podem tomar conta, então vamos ser educados. Tá, o texto está aqui, vamos lá, reforça, sutilmente aqui foi dado de maneira cômica para o LaTeX atender a sugestão de localização. Uma rápida explicação aqui para o porquê disso, tá? O LaTeX é uma linguagem técnica, já vimos isso.
Via de regra, ele se julga capacitado de escolher o melhor lugar para colocar um elemento flutuante. Se vocês não colocarem nada aqui, vocês estão pedindo para ele colocar no automático. Ele que se vire. Deixa eu dar um exemplo aqui, vamos lá. Bota aqui o Lipsum, vamos botar um só parágrafo do Lipsum aqui. O sexto, sei lá que parágrafo a gente tá. Começa a tabela, termina a tabela aqui embaixo e a gente bota aqui o capítulo 7, o parágrafo 7. Vamos dar um enter aqui só para destacar o comando e vamos lá. Vou executar e mostrar isso para vocês, tá? Então olha ali, ó. Estão vendo que a tabela flutuante foi lá para cima, ó? Essa daqui é a tabela que eu tinha feito antes, tabela flutuante, ele botou os dois termos de texto aqui. Vou até melhorar essa minha subseção aqui que ficou com T minúsculo. E olha lá, ele botou lá para cima. Por que ele botou lá para cima? O que ele está reclamando? Ó, ele está dizendo que eu não botei nenhum tipo de especificador de flutuante lá, tá? Não botei mesmo, deixei no automático, ele botou lá em cima. Ele achou que era o melhor lugar. Eu não acho que seja o melhor lugar. Eu gostaria que ela ficasse entre esses dois parágrafos. Eu vou pedir para ele colocar aqui, here, neste ponto. Parágrafo, para tudo, faz a tabela, outro parágrafo. Vai tirar a reclamação lá de cima e tá ali, ó. Parágrafo, tabela, parágrafo. Eu posso pedir agora para colocar ela no topo da página. Ele vai tentar, se é possível. É possível. Colocou lá. Está no topo da página. Texto, 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 texto. Não dá quebra de texto. Para o leitor, isso fica mais claro, mais óbvio. Tem várias explicações. Se vocês assim o desejarem, mas está aqui. Ela tirou do lugar onde estava e botou para o topo da página. Eu posso pedir para ela colocar no pé da página. Nesse caso aqui, ele vai tentar ver se é possível e consegue. Ó. Então está aqui, texto, 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 e está a tabela aqui na parte de baixo da minha página 4, no caso. Botou lá para baixo. Não estou satisfeito com isso, gostaria que ela ficasse isolada numa página só para ela, para dar o destaque que ela merece. Nesse caso, se vocês observarem agora, ó, tem uma página extra, a tabela não se encontra aqui, e uma página é criada para conter a tabela que eu pedi para colocar. Está lá a tabela bonitinha numa página só para ela. Não é comum, mas deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Vamos botar o Lipsum aqui, 6 até o 7. Só deixa eu ver uma coisa. Tá, ó. Agora eu tenho esses dois parágrafos aqui, uma quebra e o outro parágrafo. E eu quero que a tabela agora fique no aqui. Ou seja, dois parágrafos, tabela, último parágrafo. Vamos ver o que faz. Ó, ele ainda conseguiu colocar ali. Que eu vou tentar aqui, peraí, vamos botar mais um parágrafo. Eu queria mostrar para vocês o ponto de exclamação. Vamos ver. Ali ele está reclamando de alguma coisa. Ó, ele disse aqui, ó, tá? O que ele disse aqui? Ele botou ali, não ajuda, mas eu vou traduzir para vocês. Ó. Vejam, eu pedi para ele botar 3 parágrafos, 6, 7 e 8, faz a tabela e bote, vamos colocar o 9 aqui, né? Só para não ficar repetido, tá? E faça o 9º parágrafo depois. Então, primeiro, segundo, terceiro parágrafo, quero que apareça a tabela aqui e depois ele continue com o texto lá para baixo. Ele me disse, se eu for aqui no ajuda, ele vai dizer, olha, o especificador do aqui é muito restrito, é muito estrito ali para a demanda do LaTeX, para colocar de uma maneira bonitinha. Então, eu fiz um relaxamento e transformei esse H em HT. Não foi possível colocar aqui. Botei na próxima página no topo, especificou tudo bonitinho ali. Mas eu não quero. Eu teimei, eu sou uma pessoa muito teimosa, eu não quero que ela fique lá, eu quero que ela fique aqui, exatamente aqui. Daí, eu grito com o LaTeX para forçar a tabela que apareça ali no final. Ó, ainda assim ela não cabe, ele botou aqui e de novo ele me avisou. Às vezes é possível forçar. Aqui ela ficou muito pequena, eu talvez poderia mexer um pouco nessas coisas aqui, pessoal. Deixa eu ver, poderia, tá? Deixa eu botar aqui de 1 até 4, vamos ver se muda muita coisa. Ele para de gritar comigo. Ele botou aqui, ó. Deixa eu tirar agora o grito, ver se fica ali.
Mas é isso, tá? Quando eu boto ponto de exclamação é porque eu quero que ele force a tabela para ficar. Ele agora fica, tá? Não é mais um problema. Às vezes ele muda de opinião ali, enfim. Não deu muito certo o exemplo que eu queria mostrar para vocês, mas espero que tenha ficado pelo menos mais ou menos claro. No geral, se vocês forem procurar ajuda, normalmente o que se faz é isso daqui, ó. Ele faz por ordem de importância. Tenta aqui, nesse lugar. Se não der, vai para o topo da página, para o topo da página. Se não for possível, vai para o rodapé da página. E se ainda assim não for possível, cria uma página toda só para ela. Tá? Isso aqui é o padrão de localização que a gente usa. Vocês têm que usar esse padrão? Não. Mas é só para vocês saberem que é o padrão. Tá? Esse label eu vou deixar aqui. Eu volto nele daqui a pouco. E eu só queria mostrar para vocês, então, o que é um elemento flutuante de verdade. Elemento flutuante é quando vocês têm uma questão de localização para dizer aonde que ele fica localizado no texto. Tá? Então, aqui ele pode ser para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Eu mudo a localização dele, como vocês bem viram. Como eu posso mudar essa localização? Trata-se, portanto, de um elemento flutuante. Tá? Como eu disse, pessoal, qualquer dúvida, se eu estou indo muito rápido, se a coisa não está clara, vocês me interrompem. Vamos lá, subsection, figuras. Quando eu referencio figuras aqui, eu estou me referindo a gráficos externos, figuras, imagens, coisas que vocês desenharam por fora, tá? Ou seja, um elemento externo, tá? Do documento. Como é que eu faço para fazer figuras? Deixa eu só pegar que esse daqui é um comando um pouco mais chatinho, tá, pessoal? Eu vou só fazer assim na cara dura um copia-cola aqui, e até porque eu tenho que importar a figura aqui para dentro, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar um aqui. Onde é que tá o... Aqui, ó. Upload. Deixa eu pegar aqui um novo arquivo. Eu posso arrastar para cá. Peraí que eu vou arrastar para cá do arquivo que eu tenho aqui de figuras. Cadê? O pessoal normalmente gosta de gatos, então vamos botar um gato aqui. Ó. Gato, um bicho, né? Ó. Tá. Foi lá, ó. Gato 1 JPG. Via de regra, tá, pessoal? O LaTeX ele trabalha com vários tipos de figuras, tá? O JPG talvez seja interessante porque não necessariamente ele trabalha com JPG e isso eu vou discutir com vocês na sequência. Aqui. É só copiar que aqui tem muitas opções. Eu vou perder muito tempo digitando. Já botei nas minhas anotações aqui, então vamos lá. O figure, tá? É o elemento de figura, o elemento de imagem. Vocês já viram, a questão do posicionamento está aqui. Isso daqui é o centralizar. Deixa eu dar Enter aqui. Opa, para aí só um pouquinho. Enter aqui. Enter aqui, tá? Então vamos lá. Quando vocês fazem aqui, pelo menos no Overleaf, você não tem que ficar localizando o arquivo. Esse daqui é o comando de incluir gráficos, ó. Ele inclui uma imagem externa. Essa imagem externa, eu já vou entrar no mérito disso daqui, eu dou um nome para ele aqui, ó, que é o nome da figura, se vocês observarem lá no canto superior esquerdo. Gato, underline 1.jpg. Tá aqui o nome da figura. Aqui eu botei o caption, como vocês já viram antes, é a legenda da tabela. Perdão, faltou ponto. E tem o label aqui que eu já vou chegar nele, mesmo label lá de cima, tá? Mesmo comando, né? Vamos dar o Ctrl Enter aqui para vocês verem. Ele vai criar uma nova seção aqui na nossa página. Ó, ele deu o aviso aqui, ó. Aqui, opções de imagem. Deixa eu ver, ele reclamou de alguma coisa. Ah, eu não dei espaço. É isso? Deixa eu ver se foi. Ele não colocou ali, ó. Tá. Eu sei qual é o problema aqui. Então, o que ele botou? Legal ou... Tá, é isso daqui. Obrigado, era exatamente o que eu queria que acontecesse. Agora eu vou explicar para vocês o problema, tá? Só deixa eu ver se eu não esqueci realmente de nada aqui para não falar bobagem. Aqui deixa eu tirar essa parte aqui que vocês já viram. Tá? Centralizar, tá certo.
40 tá com algum problema antes ali. Mas tá certo. Nome do arquivo, Gatum JPG, legenda, label, figura, documento. Tá, é isso daqui mesmo, here. Tá, vamos ver, ele vai dar erro de novo? Vai dar erro de novo, tá? Então vamos lá, pessoal. O que eu tenho que arrumar disso daqui? O comando do include graphics aqui, tá? Ele é um comando que ele funciona para alguns tipos de imagem, não para todos os tipos de imagem. O JPG, se eu não me engano, é um arquivo no qual ele não trabalha. A gente vai lá em cima, coloca aqui para ele trabalhar com esse tipo de imagem tão comum hoje em dia. De package, isso mesmo, graphics com X. O S, ó, arrumou o problema. Esse daqui é um pacote, deixa eu colocar aqui, padrão para se trabalhar com figuras. Por que isso, tá, pessoal? O LaTeX, como eu disse, é uma linguagem da década de 70. Alguns comandos deles estão vinculados à década de 70. Na época, o modelo de imagem mais comum era PNG, que hoje não é assim tão comum. E daí a gente coloca, então, para poder trabalhar com JPG ou outros arquivos desse tipo, a gente precisa daquele pacote que está lá em cima. Então, botei o pacote lá e agora está tudo funcionando. Ele sabe ao que eu estou me referindo. Esse comando que está aqui, ó, é a largura que eu quero. Largura, tá? O widget ali é a largura da imagem. Eu prefiro, e é uma sugestão que eu passo para vocês, não é obrigatório, eu gosto de usar uma referência com relação à largura de texto. Por que eu digo isso? Porque existem pacotes, que a gente vai ver também ainda na aula de hoje, que modificam as margens e o elemento textual do trabalho. Para mim não ficar com uma imagem que pode ficar, por exemplo, assim, esticada demais, alta demais, fora de proporção, ou ficar colocando essas medidas em centímetros, que são medidas mais rígidas, lembrem, né, que eu tenho que usar aqui o que o LaTeX tem de melhor, que é esse tipo de referência cruzada que ele tem, eu deixo aqui vinculado à largura de texto. O que vocês estão vendo aqui nada mais é do que uma fórmula matemática. Eu estou pedindo para ele usar 30% da largura de texto. Ficou essa imagem. Se eu botar aqui, por exemplo, 50% da largura de texto, ela vai ficar mais larga, mas vejam, na proporção. Continua quadradinho. Se eu botar aqui que eu quero 0,9, por exemplo, ela vai ficar praticamente da largura do texto. Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês verem. Ó, largura do texto é essa daqui. Ele está quase ocupando, se vocês olharem aqui, ele perdeu aqui uns 5%, aqui uns 5%, e está aqui a imagem. Se eu mexer posteriormente na largura do texto, ele vai mexer também na largura do gato, ficando mais próximo do texto, mais longe do texto. Tá? Aqui é uma opção de vocês, que largura isso vai ter, para vocês fazerem ali as referências. Tá? Vou botar 0,4 aqui para ficar a imagem mais ou menos bonitinha. Questão de localização continua a mesma. Só deixa eu fazer uma coisa aqui agora. Barra Lipsum. Sei lá em qual eu estava, mas bota aqui o 10 até o 12. Bota a imagem e bota mais texto aqui para vocês verem como é que isso daqui fica quando colocado dentro de um texto. Do 15 até o 16. Tá? Olhem lá como é que ele vai ficar. Ó, tá ali o texto. Pulou lá para baixo. Ah, não, mas eu quero que seja aqui mesmo. Vamos forçar ele, vamos ver se ele bota a imagem do gato ali. Tá? Porque eu botei só 2 parágrafos antes. Aqui talvez funcione agora. Não, ele ainda não colocou. Aqui eu botei 10, 11, 12. Vou botar do 10 até o 11. Vamos botar só 2 aqui. Pra ver se ele bota o gato lá para cima de volta. Botou, tá? Não sei se precisa ter gritado com ele aqui. Acho que ele botaria normalmente. Botou normalmente. Nem precisava ter gritado com o LaTeX aqui. Então, botou o gato ali, vocês veem como é que fica no texto. Tá aqui o restante do texto, ele fez a quebra tudo bonitinho, tá? Vamos lá agora. Tinha dito para vocês que depois eu ia me referir a esse label que aqui está. E agora acho que chegou o momento, tá? Vamos colocar aqui, então a gente já viu figuras e tabelas flutuantes. E tabela não flutuante, tá? Vamos lá, tá?
Esse label, tá, pessoal? Deixa eu até arrumar o da tabela ali. Bota tab 1, por exemplo, tá? Esse label que está aqui, ele é uma âncora. Âncora no sentido de que ele referencia, ele bota um label, ele bota uma etiqueta naquela figura, naquela tabela. Pode ser visto em fórmulas, em qualquer elemento de texto que seja numerado, eu posso colocar um label. Qual é a ideia deste label? A ideia do label, dessa figura, dessa etiquetagem, é que eu possa recuperá-la depois no texto, de forma, mais uma vez, a deixar as coisas encadeadas. Por exemplo, como podemos observar na tabela barra, notem o comando, referência, o próprio ele já vai dizer para mim ali qual é os elementos que eu tenho etiquetados. Ó. Eu quero tab 1. Nota-se que podemos não só referenciar, como fazê-lo de maneira dinâmica. A figura barra ref do gato é outro exemplo disso. Então, olha aqui, ó. Quando eu executar, vocês vão ver ali no texto, ó, que ele bota tabela 1, figura 1. Ah, e se eu fizer agora uma outra figura? Não tem problema, vamos pegar esse comando de figura aqui, ó, que eu botei aqui, vamos botar lá em cima. Aqui, ó, lá no meio do texto sobrescrito, não sei o que, eu só quero criar, tá? Não vou nem me figurar muito, tem que botar outro nome, lógico. Vou chamar esse daqui de gato 0. Ó, notem como é que vai ficar o texto aqui, ó. Ó, figura 2. Por que 2? Porque lá em cima foi criada uma outra figura, que é a figura 1. Ele arrumou a numeração, arrumou a identificação das figuras e ajustou o meu código. Então eu não precisaria me preocupar. Ah, mas essa figura não tem mais, tu botou no lugar errado. Beleza, vou lá e deleto a figura, apago a figura, né? E se a gente for lá, a figura some daqui, deixa de ser a figura 1 e aquela volta a ser a figura 1 e eu nada tive que mexer. Ele já atualizou para mim. Vou voltar ali para vocês verem. Já atualizou para mim aqui no texto que aquela dali é a figura 1. Tá? Então, a ideia desse comando label, de colocar o label, de etiquetar o que pode ser etiquetado, tá? Que é as coisas que estão numeradas, enumeradas ou numeradas, é que depois eu possa referenciá-las para fazer a explicação. Quem de vocês já fez algum trabalho técnico, tá, pessoal, já deve saber disso. A gente coloca um texto, coloca uma figura, um gráfico, uma tabela, e a gente especifica, referencia aquela tabela, falando, ó, podemos ver isso, podemos ver aquilo, gráfico isso, gráfico aquilo, tabela isso, tabela aquilo. Para que vocês não tenham esse problema, digamos assim, de, porque agora a tabela mudou de seção, porque a tabela foi para a seção tal, do capítulo tal, ou não sei onde, o texto permanece da mesma forma, ele automaticamente se atualiza para dar conta de que mudanças de numeração e tudo, então, com isso, vocês não precisam se preocupar, tá? Essa ideia, como eu disse, o LaTeX é uma linguagem técnica, e isso faz parte deste princípio técnico das coisas, tá? Então, aqui, vocês têm, então, o porquê desse label aqui. A gente vai botar esse label digamos assim, num teste mais profundo, na sequência, mas vamos colocar aqui, então, nossa próxima sessão. Só deixa eu ver aqui nas minhas anotações, tá? Já vimos tabelas, já vimos figuras. Como é que a gente tá de horário? Tá, tudo certo. Vamos fazer uma nova sessão aqui. E agora vamos falar de matemática. Equações matemáticas, vamos colocar assim. Equações matemáticas. As equações matemáticas, tá, pessoal? Dentro do LaTeX, elas também são bem diretas. No entanto, eu recomendo para vocês, para aqueles de vocês que têm isso como base, precisam de bastante uso de fórmulas, equações matemáticas, eu vou sugerir, vou colocar aqui em cima, ó, que vocês utilizem 4 pacotes. Eu vou carregá-los todos de uma vez só, por causa que a origem é a mesma para eles todos,
Só deixa eu copiá-los aqui para mim também não passar vergonha, tá? Aqui. E vamos lá, que eu já explico o que é isso daqui. Ó. Tem aqui até já a explicação. Por sorte, o professor de vocês está mais ou menos preparado. Vamos lá. O que se refere isso daqui? Ó? O AMS Fontes é a configuração de fontes de texto dentro das equações, configuração de símbolos, do modo matemático e de apresentação de equações. Esse termo AMS é American Mathematical Society, tá? Sociedade Americana de Matemática. Tá? Esses pacotes aqui, 4 pacotes aqui, que dão mais opções para vocês no modo matemático. Eu sempre recomendo, e todos os documentos LaTeX que eu tenho, mesmo quando não tem nenhuma equação matemática, eu uso esses pacotes aqui, porque é mais ou menos padrão hoje em dia para a gente poder trabalhar com LaTeX, dadas algumas necessidades que a gente tem. Então, carregados aqueles pacotes, vamos lá para algumas, não todas, mas algumas opções aqui dentro da matemática. Então, deixa eu colocar só um texto introdutório aqui, apresentando algumas opções de equações matemáticas. Vamos lá, então. Subseção, para vocês terem aqui tudo bonitinho. Equações em linha. O que são equações em linha? Equações em linha são quando a equação ela preenche, ela está dentro. Só deixa eu ver que aqui deu um aviso aqui para mim, pessoal, só um pouquinho. Não, tá tudo certo, tá, perdão. Eu achei que tinha faltado algum. O Anderson levantou a mão. Pode falar, Anderson. Esses pacotes tu colocou no... Eu esqueci o nome daquela palavra. Preâmbulo? Isso, no preâmbulo. O preâmbulo é o lugar de carregar pacotes. Tu não pode carregar eles a qualquer momento. Eles têm que ser carregados todos no preâmbulo. Uma vez que eu coloquei esse begin document aqui, eu saio do preâmbulo e a partir de agora eu só posso usar os pacotes que foram carregados no preâmbulo. Tá, e os da matemática são esse da última linha, certo? Esse daqui, esses 4 aqui. Tá, ok, obrigado. Nada. Só peço desculpas pela demora ali, Anderson, e ver a mão levantada ali. Não, tranquilo. Eu vi que tinha um aviso aqui e até demorei para ver ali que estava aparecendo a mão. Perdão. Tranquilo, obrigado, prof. Nada. Bom, continuando aqui então. Vamos lá. Deixa eu voltar lá para as equações aqui. Então, as equações matemáticas que são chamadas equações em linha é quando vocês querem colocar algum tipo de fórmula, algum tipo de pequena equação, vamos lá, mas vocês querem colocar ela no meio do texto. Como, por exemplo, sabe-se que a equação... Vocês têm 2 jeitos. Eu prefiro desse daqui, tem gente que prefere do outro. Força igual a massa vezes aceleração é muito importante na física. Quando eu der enter aqui, vocês vão ver, ó, a equação está lá dentro da linha. Professor, mas força igual a massa vezes aceleração não é uma fórmula assim muito difícil. Ok, a gente pode chamar isso daqui de φ minúsculo é igual a, sei lá, delta multiplicado por alfa. Opa, desculpem, botei a barra invertida, botei a barra errada. Aí, que foi erro de iniciante. Aqui. Fica até de outra cor. Agora vai dar certo. Tá lá, ó. Deixa eu dar zoom ali para vocês verem. Ó. Opa, mais um. Fica assim no texto, ó, tá? Φ igual a delta vezes alfa, tá? Delta minúsculo, se vocês quiserem, bota o delta maiúsculo. Como é que fica o delta maiúsculo? O delta maiúsculo é o triângulo, tá? E o φ, eu acho que também tem o φ maiúsculo aqui, ó. Tem o psi e tal, tem letras, tudo que é letra grega que vocês quiserem. Ó, tá lá.
A lista desses elementos aqui, dessas letras, desses caracteres gregos, vocês têm no documento aquele no PDF que foi encaminhado para vocês. E vocês têm no próprio ajuda aqui do Overleaf, tá? Se vocês forem aqui no menu, tá? Ele tem algumas opções aqui para vocês, a documentação aqui embaixo. E vocês facilmente obtêm isso pela internet, vocês veem qual é os caracteres especiais que ele permite. Mas o que eu queria deixar claro é que isso daqui é uma equação em linha. Ela aparece na própria linha do texto. Ela não é enumerada, ela é só para vocês escreverem alguma coisa bem básica, bem fundamental, tá? Também é possível vocês fazerem isso com outro comando. Também é possível utilizar o comando esse daqui, ó, barra colchetes aqui. Aqui vão botar outras letras gregas, bota então aqui o psi igual a epsilon. Tem uma que eu acho bem bonita. Ah, var epsilon eu acho bem bonitinho. Ponto. Var epsilon. Isso. Ó, nesse caso ele dá uma pequena quebrada no texto ali, ó. Vou botar aqui. Feito um pequeno destaque, vírgula, mas ainda não numerado. Por não ser numerado ou enumerado, ó, ele faz ali, dá um certo destaque, ela não é mais em tese em linha, mas ela não é uma... Opa, aqui eu queria, acho que o epsilon maiúsculo. Não tem epsilon maiúsculo, eu acho, ele vai dar erro. Não, o epsilon maiúsculo não tem. Acho que é o psi maiúsculo que tem. Então tudo bem, também não vai fazer grande diferença aqui. É só para mostrar que ele tem até 2 tipos de epsilon ali. Deixa eu sair daqui. Tá? Mas esse é feito um pequeno destaque, mas por não ser numerado, eu não posso referenciar essa fórmula, tá? Então, quando eu digo dessa forma aqui, eu não posso futuramente dizer, lembrem da fórmula da equação de número tal, isso aqui não é possível, tá? Agora, vamos lá. Outra subseção aqui. Opa. Referenciáveis, portanto, tá? Aqui, pessoal, a gente tem algumas opções. Eu vou mostrar para vocês algumas dessas. Não é a totalidade, são só algumas das possibilidades que a gente tem. Vou usar umas fórmulas mais conhecidas aqui, se eu não me engano. Essa aqui é da normal, né? Acho que é da normal, tá? Então, assim, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vou botar aqui para não perder muito tempo. Então, deixa eu tirar o asterisco daqui. Então, precisa. E o asterisco daqui. Aqui tem uma baita de uma fórmula, mas está ali, ó. Ela aparece a equação aqui, numerada. Caso eu queira, eu posso fazer várias equações. Aí o comando é o begin ec array. Opa, perdão. Ec array. Acho que é eqn array, não é? Acho que é eqn array. Equation array, tá? Esse equation array que tá aqui, aqui, ó, peraí. É quando eu quero botar mais de uma fórmula, tá? Por exemplo, vamos pegar essa fórmula aqui, ó. Vocês vão ver já direitinho o que eu me refiro. Bota a quebra de linha e bota outra. Quebra de linha e bota outra. Ó. Na sequência agora ele botou ó, equação 2, equação 3, equação 4. A ideia desse equation array aqui é quando vocês querem fazer tipo uma fórmula que está sendo desenvolvida. Sabendo que x isso, x aquilo, então corta x daqui, corta x dali, faz isso, faz aquilo e tal, e vocês vão numerando pontos específicos da equação. Ou quando a equação de vocês não é uma equação simples, é um sistema de equações. Então, nesse caso de sistemas de equações, cada uma individualmente é uma equação, e vocês têm uma equação, uma apresentação aqui de 3 equações. É possível vocês colocarem, deixa eu só colocar aqui para vocês verem, o comando noNumber. Isso é quando vocês querem desenvolver uma equação.
Daí, as partes intermediárias são não numeradas. Então, por exemplo, quando eu faço esse comando aqui, ó, some o 2 dali, porque eu botei nesta equação primeira o no number, ou seja, não enumera. Eu estou desenvolvendo, eu vou chegar lá na ponta, eu vou chegar no ponto final, mas eu não quero que tu enumere essa equação. Como elas são numeradas, eu posso colocar o comando aqui, barra label, e botar o nome da equação que eu quero. Equação, sei lá, introdutória, e essa última aqui vai ser a label equação final, por exemplo, tá? Ctrl Enter aqui, agora ele tem o label de cada uma, e eu posso, no texto em seguida aqui, apenas para exemplificar a referência às fórmulas numeradas, como, por exemplo, as equações /ref, equação introdutória e /ref, equação final. Apareceu o texto ali no final agora, ó, equações 2 e 3, tá? Se eu mudar alguma coisa, que nem aqui eu tirei o no number, ó, vamos botar number de volta, depois eu vou tirar de novo ali para vocês terem o exemplo, e já vai arrumar para 3 e 4. 3 e 4, tá? Então, isso que eu digo que é a referência dinâmica. No number. Aqui tem um B, tá? Deixe-me ver. Que horas que a gente tá? 6:30. Tá. Existem outras opções para vocês fazerem equações. Tem equações múltiplas, equações como se fossem tabelas, assim, com cortes de linha, de alinhamento, a linha esquerda, a linha direita. Mas, de novo, a gente não tem tempo hábil de ver tudo isso de opções de equações. Só deixa eu ver se eu não me esqueci de nenhuma aqui, pessoal. Equação simples e equação com múltiplas linhas. Isso aqui deve dar conta do recado, tá? Nós não vamos, como eu já disse para vocês, nos aprofundar tanto assim, até porque o curso não permite, tá? A gente tem, caso vocês tenham interesse, um curso que é um pouco mais longo do que esse, que entra mais nos detalhezinhos, tá? Para enfim, especificar um pouco mais, tá? Deixe-me ver aqui nas minhas anotações. Sim, está faltando agora a bibliografia. Eu fiz tudo isso daqui, deixa eu diminuir aqui o zoom, para vocês terem uma ideia do documento, tá? Então vamos lá. O que a princípio já foi visto, demonstrado para vocês? Vocês podem construir um artigo científico com certa facilidade agora, você já tem um modelo. O modelo apresenta o resumo, tem a questão das seções, seção introdução, como é que vocês fazem a questão do texto à esquerda, texto à direita, como é que vocês fazem notas de rodapé, caso isso seja importante, como é que vocês colocam texto sobrescrito e texto subscrito. Notem que aqui eu estou usando um sistema semelhante, tá? Quando eu botei ali o sigma ao quadrado, eu botei o 2 para cima, né? Ele virou um sobrescrito. Aqui, ó, right ao quadrado, então ele bota o elemento ao quadrado. Tem alguns comandos aqui que são um pouco mais dificilzinho de identificar. Aqui o do infinito, aqui o para todo. Algumas linguagens matemáticas mais específicas, mas vamos lá. Vocês viram os tipos de texto, viram o tipo de lista que vocês podem fazer, viram a questão do texto propriamente dito, elementos flutuantes e por aí vai. Antes da gente entrar na bibliografia, vamos deixar isso daqui para daqui a pouco, vamos lá, tá? Eu queria mostrar 2 pacotes que eu acho extremamente interessantes para vocês terem, né, para vocês saberem utilizar, tá? Que são pacotes que, digamos assim, eles exigem uma configuração. Não são 2, são 3 pacotes. Vamos lá. Aqui, Ctrl C, Ctrl V, e eu já os explico. Também ia dar muita digitação, eu deixei pré-pronto, tá? Aqui tem um Enter. Aqui. E aqui é outro. São 2 pacotes mesmo, eu achei que eram 3, são 2. Então vamos lá. Esse pacote de Indent First,
ele nos permite fazer 3 configurações. Quais são elas? Entre outras, tá? Eu posso ter o espaçamento do início de parágrafo, ele sempre vai, então, onde é que eu vou ver isso acontecendo? Deixa eu pegar... Onde é que tá aquilo? Onde é que tá? Peraí, deixa eu achar no texto aqui. Desculpem eu estar passando rápido, às vezes o pessoal fica meio tonto. Aqui, ó. Vamos nessa página aqui. Deixa eu dar zoom. Aqui eu acho que vocês conseguem ver melhor. Elemento 2.2. Tá aqui, ó. Frase 2, frase 3, tabela flutuante, elementos flutuantes, tabela dentro do texto, tabela flutuante tá aqui embaixo. Cadê a tabela flutuante? Só um pouquinho. Tabela flutuante, tá aqui, ó. Aqui tá o texto, ó, Lipson. Notem, tá? Eu não rodei ainda, eu botei o pacote. Notem que toda vez que eu entro numa sessão, o primeiro parágrafo não tem esse espaçamento que está aparecendo aqui, ó. No SED aqui, ó, tá? Não tem o espaçamento. O primeiro não tem, o segundo tem. Vamos dar mais um ainda para o pessoal ver, ó. Não tem espaçamento e esse daqui tem. Eu vou lá no meu pacote, deixa nessa página aí, e eu vou lá e vou dizer para ele, ó. No início do parágrafo, eu quero espaçamento, não assim, mas eu quero de 1 centímetro. Notem o que vai acontecer aqui. Vamos lá, recompila. Eu talvez tenha que relocalizar aqui. Isso. Ó, ele se perdeu todo nas páginas, mas vamos lá. Ó, olha como é que ficou a tabela flutuante agora. Opa, perdão. Aqui eu já acabei mexendo em outras coisas. Recompila de novo. Desculpem, fiz coisa muito rápida ali. Ó, fez o indentação aqui no primeiro, no segundo e em todos os outros. Então, o IdentForce faz isso. Eu defino qual é o tamanho que eu quero de indentação. Vamos deixar 1 centímetro. O par skip é o espaçamento entre parágrafos. Eu deixei 0, é o padrão dele, está aqui. Ó. Notem que eu tenho linha, terminou essa linha, vai para o próximo parágrafo, 0 espaçamento. Eu posso botar aqui, por exemplo, como estava antes, 0,3 centímetros. Dá Enter aqui, ele vai compilar e vejam que agora tem um espaçamento entre os parágrafos. Ah, professor, mas eu não queria espaçamento dos parágrafos. Beleza, só colocar 0 aqui ou nem botar esse comando aqui que ele deixa dentro do padrão. E, por fim, esse pacote ainda permite que vocês façam espaçamento entre linhas. Só que o espaçamento entre linhas, tá, pessoal, por uma característica do próprio LaTeX, tá, ela não é em centímetro. Ela é numa medida aqui chamada de... Agora não vou me lembrar do nome, tá? Mas ela usa uma medida interna aqui do LaTeX. Então, eu coloquei aqui nos comentários para vocês saberem. Line spread igual a 1 é 1. É o padrão entre linhas, esse espaçamento que tem aqui. Se eu botar 1.3, ele fica com espaçamento de 1 linha e meia. Notem o texto ali. Ó, olha lá. Ele ficou com um espaçamento um pouco maior entre linhas. Se eu colocar aqui como 1.6, ele fica com entre linhas bem maior. Frase 2, frase 3, fica bem grande o espaçamento entre linhas, tá? Espaçamento duplo, no caso, tá? Então, isso daqui é o espaçamento entre linhas, caso vocês queiram configurar também. Por fim, tá? A gente tem esse pacote aqui, que é o pacote chamado Geometry, que é um pacote que, vamos dar bastante zoom out aqui, tirar bastante zoom, define aquilo que eu mostrei para vocês, medidas, aqui no ZPackage, por exemplo, ó, eu dou um exemplo, tá? Botei várias medidas. Então, vamos botar aqui, bota aqui o comentário, e vamos para o de baixo aqui, que é o que eu quero. Eu não quero A3, eu quero A4 paper, papel A4. Eu digo qual é a margem do topo, qual é a margem de baixo, qual é a margem da esquerda e qual é a margem da direita. O que sobra disso daqui é o tamanho do texto. Então, observem ali o documento à minha esquerda enquanto eu mexo nessas medidas. Ó, ele mexeu lá nas medidas. Vamos mexer só na do topo lá. Vamos botar 5 centímetros para vocês verem o que acontece. Ele vai dar uma baita folga lá em cima, na página. Ó, é uma folga bem grande. Vamos voltar para o 3 aqui. Bottom. Bottom é aqui embaixo, na parte de baixo da tela.
Vamos mexer aqui também para 5 centímetros. Ele vai ficar com uma baita margem aqui embaixo. Ó, vejam que até o número de página ali, não sei se fica claro para vocês verem aí, mas até o número de página subiu, né? Veio mais para cima. Então, vamos botar aqui 2 centímetros. Aqui o padrão esquerda e direita. Posso botar aqui 3 e 4 para vocês terem uma ideia. E o texto vai ficar, digamos assim, mais apertado aqui no meio. Ó, ele deixa mais margens à esquerda e à direita. Tá? Isso é uma opção que vocês têm para vocês, então, mexerem aqui no tamanho. Às vezes, nessas questões, quando a pessoa está fazendo um TCC e tudo, sempre tem alguém lá que diz, mas nas normas da ABNT tem que ser assim, tem que ser assado. Se vocês não têm, digamos, um pacote pronto, vocês têm como com este pacote aqui do Geometry, ó, e com essas opções aqui, que não são as únicas, tá? Isso aqui não é uma apresentação de todas as funções, só de algumas, mas a gente pode mexer ali, inclusive trabalhar com centímetros, que é uma medida que vocês conhecem, então mede ali certinho e faz o documento de vocês trabalhar do jeito que vocês quiserem, tá? Então aqui a gente tem o pacote de indentação e a gente tem também o pacote de geometria para definir. Um outro pacote que o uso dele é mais de ordem prática, tá, pessoal? Use package, é o hyperref, tá? Ou, como é que eu vou dizer isso daqui? Hiperlinks, tá? Deixa eu botar aqui. Permite uso de links no PDF gerado. Isso daqui é mais de ordem prática, tá, pessoal? Vocês vão ver no texto agora, ele recompilou, talvez não seja muito claro para vocês, mas vamos ver. Deixa eu botar mais um aqui, peraí. Mais um. Ó, isso daqui vai aparecer bastante quando tiver o ref, quer ver? Ó, ele botou um quadradinho vermelho ali em cima, acho que vocês conseguem ver. Se vocês imprimirem o PDF, ele não aparece, tá? Mas esse link que está aqui é para vocês buscarem, por exemplo, ali, ó. Se eu clicar, como é que eu vou fazer isso daqui ficar mais claro para vocês? Se eu passar o mouse ali em cima, ó, vocês estão vendo que o mouse ali tá aquela flechinha, se eu passo o mouse ele vira uma mãozinha, como se fosse um link de internet. Se eu clicar aqui no tabela 1, ele me leva para a tabela 1. Olha lá, tabela 1 está ali em cima da tela, ali, ó, tabela 1 legenda. Tá? Essa é a ideia do hiperref. Todos os ref viram um hiperlink. Então ali, ó, quando eu me falo lá das fórmulas, ó, equações 2 e 3, eu clico, ele me manda para a equação 2 ou equação 3. Ó, tá aqui. Ó. Clica, ele leva. Só aparece no PDF, tá? Então vocês podem ficar tranquilos, se imprimir isso aqui não vai ser um quadradinho vermelho, tá? Ele só aparece no PDF para facilitar questão de sumário, questão de definição de seções, esse tipo de coisa, tá? Então acho interessante vocês terem ali e carregarem esse pacote, principalmente quando vocês estão trabalhando diretamente com o orientador ali de vocês, que vocês então precisam desse retorno, enfim, que o orientador vai passar para vocês precisam pegar de volta, enfim, é mais fácil de se achar com esses hiperref, só clicar ali, ele vai diretamente para a figura, para a imagem, enfim, para o que vocês quiserem. Bom, dito isso, então, vamos lá. Deixa eu fazer um novo upload aqui, e agora sim, cadê os meus arquivos aqui? Eu preciso daquele mini curso. Cadê o mini curso aqui? Mini curso. Vamos botar em ordem alfabética, que daí eu me acho aqui. Mini curso Bibi. Tá aqui, ó. Tá. Eu vou abrir para vocês verem e vou explicar isso daqui com calma. Até por causa do horário, deixei isso daqui por último, que eu acho a parte mais legal, tá? Referências bibliográficas, tá, pessoal? Vamos lá. Isso daqui eu vou dar uma historinha aqui, tá? Por isso que eu deixei mais pro final e eu me sinto mais tranquilo daí com relação ao tempo ali e tudo. Quando vocês estão trabalhando na área acadêmica, principalmente na área acadêmica, tá? Mas não exclusivamente, a gente vai montando uma biblioteca, vocês estão trabalhando, vocês estão montando o TCC de vocês, o artigo de vocês, os trabalhos de vocês, vocês vão entrando em contato com livros, com materiais, com artigos, com autores, com ideias, e vocês vão, então, mesmo que indiretamente, catalogando essas coisas. Então vocês têm assim, lembra daquele artigo que eu li que mostrava tal e tal coisa e tal.
Existem, eu até vou ver aqui, deixa eu apertar o F11 aqui rapidinho, vou testar aqui, apesar de que o meu Google aqui não sei se está muito bom, mas vamos lá. Como é que é o nome disso daqui? É o Bibtex. Ó, Bibtex. Tá aqui o Bibtex, tá? Acho que vocês estão vendo a minha tela aqui com isso daqui, né? Sumiu lá o documento. Esse Bibtex aqui, ele é do Tex, ele bota ali uma ferramenta de formatação utilizada em documentos LaTeX, em 1985, e a ideia dele é catalogar bibliografia. Existem documentos, tem o JabRef, quer ver? JabRef, que é um bastante famoso, ele é feito em Java, por isso o JabRef, e vocês podem utilizar, ele é um software, tá? Tem o Zotero, tem um monte de softwares para isso, tá? Então, se vocês quiserem, o nome é Bibtex e vocês podem fazer. Eu vou botar aqui rapidinho para vocês verem, tá? Isso aqui é o JabRef, ó. Então, ele é um software extra que vocês podem fazer ali, ó, lista autores, lista título, observações, enfim, o que vocês quiserem. Vocês podem marcar que já leram e que é ruim, que é interessante para um projeto, que é interessante para outro. Por que isso, pessoal? Porque tudo que esses softwares vão fazer é criar um arquivo que o sobrenome dele lá, a terminação dele é bib, de referências bibliográficas. Ela tem um formato, como vocês podem ver aqui, um formato padrão. Todos os elementos começam por arroba e tem o comando. Arroba livro, arroba artigo, arroba journal, arroba isso, arroba aquilo, tem um monte. Cada um desses comandos tem campos. O primeiro campo é o nome pelo qual ele vai ser chamado no trabalho de vocês, e o resto é descritivo. Quem é o autor deste trabalho, qual é o título desse trabalho, qual é o journal que ele foi publicado, qual é o ano, qual é o volume, qual é o número, qual é as páginas, qual é o mês, e nota. Nota é só para vocês. Nota é o que esses textos, esses arquivos usam, por exemplo. Se vocês pegarem agora um artigo qualquer que vocês estejam lendo, ou já leram, enfim, só o título talvez não seja interessante. A questão de notas aqui é tipo, ó, esse artigo aqui fala muito bem do desenvolvimento de equações simultâneas para uso de sistemas lineares e tal. É muito bom de ser referenciado. Aqui, nesse artigo, ele apresenta pela primeira vez arquivo e tal. Então, essas aqui são notas pessoais de vocês, que vocês podem procurar, vocês podem indexar nesse arquivo. O que interessa mais disso daqui, e isso daqui também vai ser encaminhado para vocês terem pelo menos uma ideia, é esta parte aqui, ó. Esse primeiro campo, esse primeiro nome, é o nome com o qual ele vai ser chamado. Por que eu digo isso, o nome pelo qual ele vai ser chamado? Porque quando vocês estão fazendo um artigo, quando vocês estão fazendo um TCC, quando vocês estão fazendo qualquer coisa de forma científica, um relatório científico, a gente precisa de referências. Deixa eu voltar no F11 aqui para... Opa! Parei que apertei o F11 no lugar errado. F11. Vocês precisam de referências bibliográficas. Então, vamos voltar para o nosso texto principal e ver como é que isso é feito. A primeira coisa que eu tenho que fazer, notem que aqui não tem nenhuma referência bibliográfica, e lá para o final dele, antes de encerrar o documento, e colocar aqui dois comandos. Que comandos são esses? O primeiro comando é o que chama a bibliografia. Bibliography. Ó, mini curso, ele já sabe. Ele sabe porque está aparecendo ali. Esse daqui é o comando que busca o arquivo de índice. E o segundo comando que vocês precisam é o bibliography style. Que chique style. Vocês devem estar vendo aqui na tela, ele tem abreviado natural, ACM, alfa, alfabético, APA, PALAIC, autoral, tal, ó. Tem um monte aqui de opções. Eu estou botando para baixo, vocês estão vendo. Da Nature, por exemplo, se vocês vão publicar um artigo na Nature, ele já tem o formato padrão da Nature, do IEEE, dos IEEE-TR, eu não me lembro o que é, se é de draft, enfim, tá? Vamos botar aqui o APA, tá? Por exemplo. O que eu preciso fazer agora? Só isso aqui não vai me dizer nada. Eu vou rodar o documento, vocês vão ver que vai aparecer ali no final referências bibliográficas ou referências. Ele compilar. Olha, ele deu um aviso lá, reclamou. Por que ele reclamou? Porque não tenho. Load e tal. Ó.
Ah, ele não tem o APA. O APA ele não tem. Então vamos botar APA-like. APA-like ele tem? Tem APA-like? Tem. APA-like ele tem. O que ele botou? The Bibliography. Ah, sim. Tá. Ele tá me avisando que tá vazio. É isso que eu queria mostrar. Referências. Não fiz citação de autor nenhum. Nenhum momento do meu texto eu falo de algum autor ou de algum documento. Não tem referência nenhuma. Vamos mudar isso. Lembrem, deixa eu abrir aqui de novo. Ó. Eu tenho duas referências. O Tolkien, que é a Sociedade do Anel, e eu tenho Flores 20. Como é que eu faço isso? Vamos lá no meu texto, em algum lugar que eu tenha colocado. Aqui, por exemplo. Conforme barra cite é o comando. E agora vamos lá. Flores, vejam que ele já aparece ali, porque ele sabe ler, ó, Flores 20. Que é o meu documento, por exemplo. E aqui embaixo, muito importante na física. Eu tinha feito uma lá atrás, só deixa eu pegar aqui para fazer dentro do contexto, pelo menos. Instituto de Brasileira Estatística, alinhada à direita, alinhada à esquerda, não. Vamos apenas verificar conforme, só para citar os dois aqui para vocês verem. Cite Tolkien, Tolkien Soc, tá? Citei dois autores. Deixa eu botar aqui nas referências, ó. Vamos lá, executa, recompila. Agora ele vai tirar esse aviso, que agora tem citações bibliográficas. Só tem duas, é verdade, mas tem. Então ali, ó, isso é apenas um exemplo introdutório nesse curso. Tá lá, ó, Tolkien 2001. Vamos ver onde é que tá o do Flores ali. Tava mais para cima, eu acho. Bom, não me lembro, mas vai estar desse jeito aqui também. Deixa eu ver onde é que eu botei aqui o do Flores. Aqui, ó. Vamos ver lá no texto como é que tá. Ó, ele botou ali. Isso é a forma de citação dele. Flores, com F maiúsculo, 2020. Se vocês forem lá embaixo, ó, tá ali as referências bibliográficas, ó. Flores, JHF, minicurso e tal. Quem define esse critério de apresentação é o Style. Vamos ver como é que isso daqui fica, por exemplo, se for alfa. Eu não sei se ele tem o alfa. Tem o alfa? Compila aí para mim. Tem, ó. Daí ele já botou, ó, Flo 20, Tou 01. Bota aqui agora o nome por extenso, ó, e o outro curtinho. A vantagem de vocês terem isso, tá, pessoal? E de novo, obviamente vocês vão ver agora bastante propaganda do LaTeX, né? Um curso do LaTeX. Faz sentido que eu faça propaganda. Estilo de apresentação da bibliografia, tá? Vocês podem mudar aqui para vocês brincarem. Naqueles que vocês tinham visto antes, APA, Like, Alpha. O APA até ele não tem. Vamos botar da Nature. Nature aqui. Não sei se Nature ele tem. Se não tiver, ele vai dar um aviso lá de erro. Lá. Vamos ver se ele tem o da Nature. Não tem. Deve ter dado erro porque Nature ele não tem. Vamos recompilar dentro. Nature ele não tem. Daí ele dá erro, tudo. Nature ele não tem. Volta pro Number. Number ele tem autor-título. Autorano, vamos ver. Ele tem autorano? Vamos ver aqui. Não tem autorano. Tá, vamos botar naquele que já tinha. Eu tinha botado alfa, se eu não me engano, né? Alfa. Ai, não é 2E. 2A. Tira o A. Compila de novo. Recompila. Alfa ele tinha. Só tem que dar um tempinho aqui que ele já se acha. Deu. Então, assim, ó, pessoal. Como vocês sabem, eu vou fazer uma propaganda aqui do LaTeX. A ideia e a grande vantagem do LaTeX, tá, pessoal? Ela é no longo prazo. No curto prazo, tá? O que vocês podem estar tendo, digamos, de dificuldade? Mas é uma coisa nova, porque eu já sei usar o Word. Porque... No curto prazo é verdade. Vai ter que aprender uma linguagem nova, tem que pegar esses comandos, busca na internet, voltar nos vídeos da aula, como é que o professor fez aquilo, como é que fez aquilo outro, o que ele está explicando aqui, por que tem esse monte de comando lá, isso daqui está no código e não tem referência, me perdi. Ok, tem essa parte, digamos, mais chata de início.
Via de regra, eu vou dizer para vocês que é questão de 4, 5 dias trabalhando com isso daqui e vocês já vão pegando a manha. Mas isso varia. Tem gente que pode demorar 2, 3 semanas, tem gente que, não, isso aí é barbado, isso aí é parecido com, sei lá o que fiz no passado, e o HTML. Então eu sei HTML, isso aqui é só mudar um pouquinho os comandos, ok, eu me acho. Mas a grande vantagem do LaTeX é no longo prazo. Se vocês pretendem seguir uma carreira acadêmica, não tem muita opção, tá, pessoal? Por quê? Porque ele facilita e muito a vida com a questão de vocês terem um banco de dados de referências bibliográficas referenciável a qualquer momento. Eu dei um exemplo para vocês aqui que eu botei só 2. O que eu trabalho, basicamente, quando eu estou fazendo meus trabalhos, ou mesmo para orientação de estudantes, é um documento desses de bibliografia com mais de 100, mas tem mais de 60 com certeza. Mais de 60 artigos e livros que eu vou vendo, vai aparecendo, eu vou catalogando, coloco lá. Quando eu preciso, eu simplesmente coloco o arquivo e gero daqueles que eu for solicitando. Eu poderia tirar qualquer citação do Tolkien aqui do texto e ainda utilizar o mesmo arquivo. Porque esse arquivo ele é um arquivo padrão, ele é um arquivo texto pequeno, portanto não ocupa muito espaço. E tem essa questão de reutilização. Eu posso utilizar ele da maneira que eu achar melhor, posso utilizar ele sempre que necessário, e eu já tenho mais ou menos uma ideia. Se vocês começam, daí a minha sugestão, a ter muitos autores, a ter muita referência, eu recomendo que pegue um software separado para vocês conseguirem acompanhar, para ter as notas, para poder procurar, pesquisar e se orientar, se indexarem, digamos assim, tá? Mas as grandes vantagens mesmo do LaTeX é a questão desse formato estrutural dele. É bastante comum, ou pelo menos não é tão incomum, que vocês, quando terminem o artigo de vocês submetam para uma revista. A revista, boa parte delas já tem um modelo pronto, vai dizer para vocês, faz assim, assim, assado e manda para nós. Vocês mandam para eles no formato que eles pediram, não precisa mexer em nada do texto, vocês vão mexer só lá em cima, nas opções de artigo, de seja lá o que for, ele arruma. Deixa eu até ver aqui para vocês terem uma ideia. Eu acho que o IEEE ele tem como document class. Deixa eu ver. Não, ele não tem o IEEE. Ou se tem, não é esse o nome, tá? Mas eu poderia botar lá, por exemplo, o EEE, eu poderia botar alguma outra classe, tá? Vai aparecer aqui. Ou alguma opção, por exemplo. Vamos botar aqui, ó. Essa eu acho bem legal. Two columns, por exemplo, tá? A revista de vocês exige que o texto seja em 2 colunas, tá? Ó, ele transforma tudo em 2 colunas, ó. Já tá 2 colunas para tudo ali, botou tudo bonitinho, 2 colunas. Aqui ele faz a quebra de página, portanto tá para lá. Figuras, a tabela ficou muito grande, teria que arrumar aqui, fazer uma tabela pequenininha. O gato continua ocupando a mesma largura do texto. Lembrem que eu disse para vocês que era importante ter a largura de texto ali na figura como referência. Ele colocou as fórmulas ali, ele reduziu, mas ele provavelmente exagerou aqui um pouco nas larguras, teria que fazer elas mais curtas. Mas é isso. Tira o to column daqui e vocês já podem mandar para a revista. Então, tem essa facilidade de vocês, mandei para a revista A. Revista A disse que não gostou e tal, beleza. Vou mexer aqui nele para mandar para a revista B. O mexer nele para mandar para a revista B é mudar um comando aqui. Ó. Eu vou lá, em vez de artigo e EEE, vai ser a Nature. Daí boto lá que eu quero o formato Nature. Daí ele bota tudo no formato, vocês não precisam ficar se preocupando com formatação e tudo. Se vocês se interessarem, tá, pessoal? A gente tem na semana... agora eu não me lembro, não é semana acadêmica daí. Tem os mini cursos, tá? Agora eu não me lembro. Também vou fazer propaganda agora, mas não me lembro. Matemática... MMC. Matemática e mini cursos, tá? São cursos mais longos, a gente vai mais adiante. Vocês veem como fazer a partir de um artigo, por exemplo. Lá até o foco é relatório, né? Seria um TCC. Então, como é que a gente faz artigo a partir de um TCC? Como é que faz apresentação por slides a partir de um TCC? Como é que a gente faz pôster a partir de um TCC? O LaTeX permite essa maleabilidade com poucas modificações de código, com poucas alterações de ter que ir lá e configurar alguma coisa. E eu repito, tá, pessoal? Isso é muito importante, é muito interessante o ganho que vocês têm no longo prazo.
Se vocês pretendem seguir uma carreira acadêmica, fica aqui a sugestão de que vocês procurem mais sobre o LaTeX. Deem uma olhada mais a fundo no LaTeX, vejam qual é os problemas, descubra o problema que vocês têm, entrem em contato, tá? Muita gente já sabe trabalhar com LaTeX aqui no curso. Se precisarem, vocês têm o meu contato via o pessoal da organização. Tem outros mini cursos de LaTeX que a gente oferece. Deve aparecer na sequência algum material de LaTeX bem fundamental, bem mais fundamental do que esse lá no Lume, tá? Para vocês, enfim, querem instalar na máquina alguma coisa. Isso vai aparecer lá, eu já produzi, mas tem que esperar o pessoal filtrar, enfim, lá alocar. Mas é importante que vocês saibam, porque ele é uma linguagem científica. Basicamente, todas as revistas, journals, né, científicos já utilizam modelos do LaTeX. Quando vocês vão submeter para congressos, é no LaTeX, formato de pôster, enfim, tá? Facilita bastante a vida, principalmente de quem vai seguir carreira acadêmica. Agora, também tem que ser sincero, se não é esse o foco de vocês, o LaTeX, por exemplo, para coisas mais básicas, a não ser que vocês, de novo, se dediquem muito, ele acaba tendo um certo prejuízo. Por exemplo, formulários, tá? O LaTeX não é muito adequado para a elaboração de formulários, que vocês precisem preencher alguma coisa. A gente consegue, eu basicamente, como eu disse, eu já me acostumei, eu consigo trabalhar muito bem no LaTeX, fazer as configurações, mas eu sei que não é uma coisa assim que digamos assim, que seja popular, tá? Mas tá aí, tá, pessoal? Espero que tenha deixado claro para vocês, espero que tenha conseguido passar para vocês que, apesar de ter sido um curso rápido, um curso meio acelerado assim, ele tem bastante ferramentas, tem bastante personalização e tem bastante flexibilização. Mas, apesar de tudo isso, ele não é um programa ou uma linguagem que seja, no meu entender, pelo menos difícil, dado que a base, a estrutura e os principais códigos são facilmente replicáveis. Vocês podem, a partir de um modelo, como esse que vocês vão receber, se não hoje, na sequência e talvez amanhã, vocês conseguem fazer qualquer tipo de artigo. Basta comentar, tira daqui, só escrever o texto. O resto são pequenas configurações que vocês vão lá e especificamente num ou no outro lugar para mexer, para mudar alguma coisa. E também, tá, pessoal, isso daqui é meio que um símbolo dos tempos, tá? Antigamente, eu lembro, tá, os de vocês, que o uso do mouse era bastante restrito, tá? Não era todo mundo que tinha mouse, e mouse não tinha a popularidade que tem hoje. Então, um programa que conseguisse fazer tudo isso sem vocês tirarem a mão do teclado, tudo por comandos, também tinha certas facilidades e eu diria que também por isso eu acabei me acostumando, porque, né, é mais produtivo, digamos assim, tá? Ele é para fins de produção, ele é bastante claro e básico, assim, tá bom? Bom, pessoal, vou abrir esses últimos 2 minutos aí, é pouca coisa, mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, qualquer coisa, por favor, fale-se agora, né? Comunique-se aí. Mas é isso, pessoal. Pode falar, Anderson. Não sei em questão da gravação, professor, se eu posso fazer algumas perguntas. Não, pode, até é melhor que daí fica na gravação. Se tu não se sentir confortável, ok, eu paro, mas a princípio é bom porque daí fica também as dúvidas para quem depois for ver a gravação. Então fica por ti agora. Tá, beleza. Então, Tá. uma pergunta. Várias, na verdade, eu fui anotando aqui. Tá, por favor. O hyperref é ele, tipo, quando tu... Tá, o document class, a gente estava aqui vendo um artigo, tipo, estilo de artigo, mas quando eu quiser fazer, tipo, TCC, o senhor falou que é daí, como é que é o nome? É reporte. Report. É aqui, ó. Reporte, ele vira um TCC. Tá, ok. Aí ele Aí, já tem capítulo, já tem página. Deixa eu dar um zoom, tirar o zoom aqui para te ver. Ó, daí ele já começa a ter capa, o resumo é numa página específica. E aparecem outros comandos, tá? Eu não coloquei aqui, mas aparecem outros comandos. tá, beleza. Aparecem, Então, que eu digo, é a opção de outros comandos, né? Não vai surgir do nada, assim, não é automático. tá, certo. Aí tá, assim, quando tu tá usando, tipo, para TCC, tem o sumário, né? Aí, Isso. aquele comando hyperref, é ele que vai fazer o sumário ficar interativo? Tipo, tu clica
no capítulo 2, ali no sumário, ele te leva até o capítulo 2. É o hyperref que faz isso? É o hyperref, isso, é o hyperref. Tá, beleza. Aí, outra pergunta. As figuras que tu colocou para chamar ela para o arquivo aí, para o código, ela tem que estar nessa barrinha da esquerda, tu tem que jogar ela aí. Se tu for usar o overleaf, sim, tem que estar aqui na barrinha da esquerda. Ah, Tu beleza. tem que fazer o comando ali, ó. Eu não sei se tu consegue ver, porque aqui para mim não tem como aumentar muito, tá? Consigo sim. Lá tem o upload. No upload, tu pode fazer upload, inclusive, de um arquivo text que tu tenha em casa. Vamos lá. Quando eu fizer esse artigo aqui, eu vou copiar ele todo, vou exportar. Vai ter lá, por exemplo, main.txt. Eu vou renomear para aula, minicurso, seja lá o que for. Vou encaminhar para vocês por e-mail. Tu pode simplesmente fazer aqui, ó, upload, arrasta lá do Explorer para cá e ele vai botar ali para ti o text que tu copiou lá para dentro. Tá, certo, ok. Tá, isso já vem também com outra pergunta, porque eu entrei agora nesse Overleaf e eu usei a conta do Google. Mas, tipo, então, digamos, se eu quero manter meu projeto, eu estou pensando num TCC, tá, professor? Tá. Tipo, deixar só em um lugar é meio perigoso. No caso, eu posso baixar isso, deixar na nuvem e qualquer coisa eu tenho um backup ali, né? Sim, aqui, ó, nessas três bolinhas ali, ó, tu pode fazer o upload de um novo arquivo também, ou tu pode, ele tem aqui, onde é que tá? No menu, ele tem o download ali, ó. Tu pode fazer com o Dropbox, inclusive, se tu quiser, ele tem o link ali, ó, para fazer sincronização com a tua conta do Dropbox. Se tu tem conta do Git ou do GitHub, mas ele tem algum lugar aqui, deixa eu ver. Ali, ó. Tu pode fazer o download do source. Ele pega todo o teu arquivo, tudo, figura, texto e bibliografia, todos os arquivos que tiver, compacta num zip e tu faz o download. É no menu, ó. E, tipo, Source. depois, se der algum problema, depois eu tendo esse arquivo zip, eu coloco tudo aí dentro e ele vai aparecer bonitinho, E assim como tá. tudo de novo. Tá, beleza. Tô quase terminando minhas dúvidas aqui. Não, vai Sobre, tranquilo, cara. sobre essa questão da bibliografia, desse arquivo.bib, Bibi. aí, no caso, tu tem que usar um software que é externo. O software não é o Overleaf, né? É um outro software de bibliotecas, isso? De Não, tu não referência. precisa. Tá, vamos lá. Tu não precisa. Ele facilita. Mas, por exemplo, quer ver, ó? Aqui terminou. Ó, tá vendo que eu botei um Chaves aqui, ó? Uhum. Isso daqui terminou o artigo. Eu botei esse Chaves, terminou o livro. Eu agora vou fazer aqui, ó, arroba, porque eu sei. Eu vou botar aqui, ó, article. Quero outro artigo. Abre, Uhum. abre Chaves, aqui, ó, espaço, abre Chaves, e vamos chamar isso daqui de teste 01. Ah, tu Vírgula, pode criar enter. as referências. E Ah, eu vou colocando agora. Eu vou colocar ok. aqui e salvar esse Bibitex e ele vai ter esse teste 01. Aí quando eu. Agora, não é fácil tu fazer isso daqui. Tu vai ver que, mas como é que eu crio, por exemplo, um manual? Como é que eu pego uma outra tese de referência? Um livro, como é que eu boto o livro? Onde é que estão esses dados do livro? Então, assim, o software, como o JabRef, tem outros, facilitam, mas ele não é obrigatório. Tá bom, ok. E esse JabRef é um que, tipo, é bom, assim, de usar. É Eu vou te dizer assim, ó, eu uso ele porque eu trabalho num computador que usa Linux e às vezes eu estou num computador que usa Windows. Esse entendi. JabRef funciona exatamente da mesma maneira, tanto num sistema operacional quanto no outro. Ok. Se tu é um usuário mais do Windows, tu pode usar daqui a pouco algum outro que seja mais bonitinho, alguma coisa. Eu gosto, mas isso é muito pessoal. Tu pode daqui a pouco achar que ele tem muita coisa ou coisa demais. E repito, tem várias opções, tá? Ele não é o único, só para deixar claro. Tá, beleza. Aí, no caso, só a dúvida, assim, agora é que eu tô para fazer o meu TCC e eu não conheci o Overleaf, tô vendo que é bem promissor em questão das figuras, numeração, né? Sim, Principalmente essa questão da biblioteca, tá? tá. Eu acho que vai facilitar tudo, né? No caso, tu insere, tipo, como é que funciona essa questão, assim, tu tem que usar esse leitor, essa biblioteca, né? Tipo, o JabRef,
quando tu abre um PDF, ele já pega os dados para ti, os PDFs estão lá no arquivo, é só essa parte que eu meio perdi a linha. Tá, assim, ó. Esse arquivo o JabRef, por exemplo, o que ele facilita? Se tu tem o DOI, aquele do documento, ele já carrega os dados da internet. Tá? Então, assim, Ok. ele tem algumas revistas já que, por exemplo, tu bota o número, ele já carrega tudo daquela revista lá, tudo bonitinho. Tá, Então, assim, beleza, tem entendi. alguns índices que facilitam a colocação, que aqui no texto não tem como, né? Aqui é tu que tem que digitar. E lá no Tá. software, ele faz esse link com o site e faz para ti, tá? Ah, show, ok. A Última. grande vantagem que eu diria para ti que está fazendo o TCC deixa eu voltar aqui no menu, não, perdão, deixa eu voltar para a casinha aqui para os meus projetos, ó. Isso daqui é da Rafaela, uma aluna lá do curso, aqui está o TCC dela. Uhum. Então ela compartilhou comigo, eu entro no TCC dela, eu faço observações, eu coloco o texto e devolvo para ela devolve para mim, eu fico fazendo. Então, assim, é dinâmico, não precisa ficar aquela coisa de, manda papel, manda para cá, manda para lá. Então, assim, se eu... Né? Pode ser compartilhado também pelo Overleaf, então? Isso, o Overleaf permite, se eu não me engano, daí vem a questão, como ele é gratuito, tu pode compartilhar com até 2 pessoas, se eu não me engano. Mas já dá certinho para ti, para o teu orientador, né, também. Sim, eu tô fazendo com ela por causa disso, mas tu vai pegar com muita gente, tipo um projeto de empresa que tu tá fazendo junto com outras pessoas e tal, aí provavelmente teria que pagar, né, tá? Não tem salvação também. Tá. Última pergunta, professor. Na aula passada, o senhor comentou sobre que o IME ele já tem um modelo de TCC pronto. Sim, tem. E onde é que a gente consegue isso, acesso aí? Tá, Talvez no vamos lá, site do tá? IME? Tá, assim, ó. Era para ter no site do IME, Tá, beleza. mas tu pode perguntar para o teu orientador, porque assim, na estatística a gente tem um pacote, inclusive eu e outros colegas ajudamos a parte do código desse pacote, que foge bastante da aula de hoje, dos mini cursos de LaTeX, porque daí é a parte mais interna, né? Mas a gente mexeu, a gente arrumou, enfim, lá o pessoal foi modificando, e existe sim um padrão que daí tu vai colocar aqui, por exemplo, se eu não me engano, TCC EST ou TCC IME, alguma coisa assim, em vez de artigo. A única questão é que se tu tá trabalhando no Overleaf, tu tem que pegar o arquivo de classe. É um arquivo que, se eu não me engano, o final é CLS, é um arquivo de classe, que é o arquivo que tem as definições. Qual é o tamanho de linha, qual é o tamanho de texto, qual é a configuração, como é que faz capítulo. Todas essas coisas que tu tá vendo aqui à direita, ó, distância de tabela, tudo isso daqui tá no arquivo de classe chamado article.cls. Como tu vai usar um padrão, tu tem que, assim como tu fizeste com a figura e assim como tu fizeste com a bibliografia, tu tem que carregar ele aqui para dentro para poder usar. Ok. Então eu vou correr atrás, que se eu achar ali do IME, né? Já isso Sim. aí já facilitaria bastante. Com certeza tem, tá, Anderson? Assim, com certeza tem, porque a estatística tem, e o nosso, se eu não me engano, foi baseado num modelo mais geral de outras faculdades. A gente alterou ali para ter o símbolo da URGS, para ter, digamos assim, referências, como por exemplo, quando tu não precisa botar DEST, tu bota a sigla DEST, ele sabe que é o departamento de estatística. Então, assim, foi personalizado para nós. Entendi. Mas é um arquivo, até onde eu sei, mais geral. A gente pegou alguns detalhezinhos e modificamos ali, personalizamos, perdão. E eu posso te garantir que a matemática tem, sim. Até porque se não tiver, tu pega o da estatística, que não deve ser muito diferente. Pois é, eu pensei nisso também. Então, assim, tu tem opções, tá? Certo. Era isso mesmo, professor. Obrigado pelas dúvidas aí, pelo curso Capaz. também. Vou esperar Cara, agora pelo MMC, quando vem a gente consegue fazer com mais detalhes, ainda dá para aprender mais. eu recomendo para quem estiver interessado, tá, fazer esse mini curso do MMC, porque o do MMC é voltado para TCC. Porque daí tem muito mais coisa que a gente tem que ver, capítulo, sumário, lista de figuras, lista de tabelas e outras formatações que para artigo não precisa, né? Mas como esse era um curso mais condensado, eu acabei optando por artigo, que talvez agrade mais o pessoal, até porque é menos coisa, né, para mexer.
Sim, com certeza, com certeza. TCC só para configurar a página ali. Deixa eu até te mostrar aqui rapidinho. Ó. Mostrar para ti? Não, mostrar para todo mundo, né? Deixa eu voltar aqui para casinha, ó. Deixa eu pegar o mini curso de 2021. Tá? Para te ver, por exemplo. O que é esse daqui? Ó, esse daqui tá como relatório. Então aqui tu já vê que tem muito mais configurações, ó, muito mais texto. Aqui para te montar a página, o abstract, entra abstract, sai abstract, lista daquilo, comentário. Mas se tu for ver aqui à direita, ó, ele tem o resumo, sumário, lista de tabelas, lista de figuras, capítulo 1, comentários iniciais, seção, daí tem tabela centralizada, fórmula, figuras, ó, comentários finais, referência, tem bem mais coisa. Tá? Bah, muito show, muito show. E aqui, ó, vocês podem fazer uma apresentação. Aqui só deixa eu ver essa daqui para vocês verem rapidinho, ó. Ela fica no modelo de slides. É só ele compilar aqui rapidinho, eu mostro para vocês. Ó. Ok. Ó, ali fica no modelo de slide. O ideal aqui seria fazer para a tela inteira. Deixa eu ver. Aqui, ó. Altura. Não. Opa, largura. Aqui é um slide, aqui é outro slide. Tu pode clicar aqui nos links, ó, por exemplo, quero ver outra sessão. Ele manda. Tabelas. Ele manda as tabelas, ó. Faz apresentação, aqui artigo e pôster. Por fim, só vou mostrar para vocês o pôster aqui. Ó. Também tu faz por lá. Ó. Cadê o pôster? Tira, aqui tem que dar bastante zoom. Ó, isso aqui é um pôster, ó. Tu muda a cor do texto, título, bota figura, tabelas, ó. Faz um pôster. Isso aqui é a zero. Sim, sim. Faz, manda imprimir, apresenta e fica rico, milionário. Mas essa parte final não garanto. Bom, mas quem sabe? Então não me responsabilizo. Tá? Certo. Mas é isso aí, cara. Então, assim, fica a sugestão de vocês fazerem, porque nesse outro curso a gente vai mais longe, tá? Para mostrar mais coisas. Mas é isso. A ideia mais desse mini curso, e como eu tinha conversado com o pessoal, é dar, digamos assim, esse gostinho, sabe? Do tipo assim, parece bom. Parece muito bom, muito promissor. Para ir atrás. Show. Valeu, prof. Obrigado. Nada. Então tá. Pessoal, agradeço aí as dúvidas do Anderson, do pessoal, as contribuições. Agora eu não me lembro quem, mas acho que foi o Marcos ou o Marco que fez a contribuição lá que eu também não sabia do texto lá, que é um tratado de ética. Então agradeço vocês todos aí pela participação, pessoal. E é isso, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Vou encerrar a reunião aqui. Vai terminar a gravação. Onde é que termina a gravação? Aqui, para a gravação. Isso.